Shalom a todos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos aí na nossa jornada, né, nesse projeto maravilhoso de estudar a Palavra de Deus, de meditar na Palavra de Deus. E hoje estaremos meditando no livro de Êxodo, exatamente no capítulo 10, 11 e 12, aonde, né, damos sequência às demais pragas, né, que Deus foi permitindo que acontecessem para que a glória dele fosse manifesta tanto ao povo de Israel quanto ao faraó e todo o Egito. E aqui no capítulo 10, eu vou ler apenas o primeiro versículo, diz assim: E o Eterno disse a Moisés: Venha ao faraó, pois eu fiz seu coração e o coração de seus servos endurecer, para pôr meus milagres entre eles. O capítulo 10, 11 e 12, né? Esses capítulos que nós iremos estudar hoje, ele fala das últimas 3 pragas, né? Aonde a praga do gafanhoto, a praga da escuridão, né, que ficou uma treva tão densa que chegava ao ponto das pessoas conseguirem apalpar essas trevas, e a praga final, que foi a praga, né, da morte dos primogênitos do Egito e daqueles que não tinham a marca do cordeiro, do sangue do cordeiro em seus umbrais de suas portas. Então ali o Senhor diz, né, que por que dos gafanhotos? Porque os egípcios obrigaram os judeus a construir, a plantarem árvores frutíferas para eles tinham que plantar as árvores e eles não podiam comer nenhum fruto dessas árvores. Então Deus mostrou para eles que através daquela praga do gafanhoto, todos aqueles frutos, tudo foi consumido, porque onde vem uma praga de gafanhoto, eles comem tudo, comem as folhas, comem as frutas, as flores, não sobra nada. E assim aconteceu. E o interessante que nós lemos aqui, né, e que o Senhor, ele disse: Moisés, você pode ir, venha ao faraó, mas eu endureci o coração dele. Olha que interessante, as 5 primeiras pragas, se você for meditar aqui, foi o próprio faraó que endureceu o seu coração, né? Então, durante essas 5 primeiras pragas, Deus ainda deu uma chance para ele, dele se arrepender de toda a maldade que ele fazia com o povo de Israel, dele tentar enxergar que ele não era um Deus, porque naquela época o faraó era como um Deus, dele entender que ele precisava se arrepender, que ele precisava entender que havia um Deus e que ele era apenas um ser humano. Então, durante essas 5 pragas, foi ele próprio que endureceu o seu coração. Então, ou seja, ele recebeu 5 pancadas e nessas 5 pancadas ele não acordou, ele não despertou, ele não quis se arrepender, ele não praticou arrependimento, ele não teve misericórdia. E aí Deus permitiu que 5 vezes, Deus deu 5 chances para ele. E ele não entendeu. E aí, se você ver no capítulo 10, né, o Senhor falou que ele pode ir, porque agora é eu que endureci o coração dele. E se você for ver na 6ª praga adiante, aí sim, foi Deus que endureceu o coração dele. Deus falou: a partir de agora, Moisés, sou eu que estou endurecendo o coração dele. Então, o que nós aprendemos com isso, queridos? Assim somos nós. Nós, às vezes, temos atitudes e que, às vezes, nós recebemos umas pancadas de Deus, vamos dizer assim, e Deus está tentando nos acordar. Acorda! Aí Deus nos dá uma chance, nos dá 2, nos dá 3, Ele vai dando chance, e Ele vai esperando que a gente amoleça o nosso coração e não fique com o coração endurecido. Mas chega um certo momento que Deus pode fazer como Ele fez com o faraó. Ele falou: agora, quem não quer mais sou eu. Agora eu é que vou endurecer o coração dessa pessoa e ela não vai mais ter, ou seja, livre-arbítrio. É como se Faraó não tivesse mais o livre-arbítrio de pensar: não, eu quero me arrepender. Já a sentença dele já estava selada por Deus. Então, às vezes a gente vê pessoas em situações dessa forma, onde Deus deu chance, Deus deu uma pancada, deu outra pancada para ver se a pessoa acordava, e a pessoa não consegue acordar. Aí chega um ponto que Deus fala: chega, agora não é mais você que vai endurecer o seu coração, não, sou eu que vou endurecer o seu coração. E a gente vê, irmãos, infelizmente, muitas situações assim. E a gente às vezes quer ajudar, mas não tem jeito. Moisés tentou ajudar ele. Moisés era amigo dele. E se você for ver nessa última praga do filho primogênito, Moisés tentou quebrantar o coração dele. Ele falou: não quero ver você mais não. Espero que hoje seja a última vez que eu te veja, Moisés. Então, ou seja, ali, amados, não tinha como nem Moisés
conseguiu convencê-lo, porque ali Deus já tinha selado a sentença dele, porque Deus deu 5 chances para ele. Então dizem os sábios que Deus, ele pode nos dar até 5 chances, né? Ele pode nos dar 5 alertas. Se nós não acordarmos com as alertas de Deus, às vezes com as pancadas na vida que a gente toma, e a gente não se arrepender, a gente não consertar, não fazer aquilo que Deus quer, não procurar entender que forma, que posição, que direção que Deus está querendo que eu vá, ele vai chegar a um ponto que aí é ele que vai endurecer o nosso coração. Que Deus tenha misericórdia de nós e não permita que isso aconteça conosco, né? E aqui também a gente vê uma lição muito linda, né? Quando Deus falou com Moisés ali, aqui aconteceu a instituição, né? A ordenança da primeira Páscoa, que Deus falou com Moisés: você vai, Moisés, pegar ali um cordeiro, né? Vai matá-lo, vai tirar o sangue dele, vai passar nos umbrais das portas, e aonde tiver a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte não passará sobre esta casa e nenhum primogênito morrerá. E depois você vai assar esse cordeiro, e vocês vão reunir com suas famílias, vão fechar as portas e vão alimentar, né? E ali eles fizeram o matzá. O que é o matzá, né? É o pão sem fermento. E esse pão sem fermento, por que foi sem fermento? Porque não dava tempo do pão fermentar, porque eles sabiam que quando acontecesse isso, o faraó ia expulsá-los muito rápido do Egito, e eles não tinham tempo para nada. Aqui a gente vê uma confiança total de Moisés e do povo de Deus também que estava ali com ele. Porque, amados, eles não tiveram tempo de juntar comida. Pensa ir para um deserto com crianças recém-nascidas. Tinha pessoas de várias idades, idosos, né? Pessoas convalescentes, pessoas ali talvez debilitadas. E eles saíram apenas com o restinho do matzá, com o restinho, né, desse pão sem fermento. Ou seja, eles tinham total dependência de Deus, entendendo que eles estavam indo para o deserto, não sabiam o que ia acontecer, e não tinha reserva de comida. Isso nos mostra uma confiança tão grande, tão forte que eles tiveram com Deus, né? Uma experiência tão forte, que nós possamos ter essa confiança também, né? De saber que Deus, ele pode suprir todas as coisas em nossas vidas. É essa confiança sobrenatural que ele quer que nós tenhamos com ele, né? Imagina você sair com milhões de pessoas sem ter reserva de comida, apenas um restinho do pão, sem fermento, né? E esperando que Deus possa prover em meio a esse deserto. E Deus pode, amados. Que o Senhor abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém?